Mais uma vez, dou as boas-vindas, não apenas àqueles que estão aqui, mas também àqueles que nos têm acompanhado pela internet. Pois bem, hoje damos início ao início da segunda parte, uma vez que nós já concluímos 16 palestras e a partir de hoje e até ao fim temos outras 16 palestras. Deixem-me dizer-vos que talvez o melhor ainda esteja para vir. Pois bem, nós hoje vamos falar de um tema muito interessante, é Babilónia e a nova ordem mundial. Mas antes de abrirmos a palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, mais uma vez nós aqui estamos, Senhor, pela fé, diante da Tua santa e divina presença e queremos pedir-te uma vez mais que o Teu santo e bom Espírito venha iluminar a nossa mente, que nos ajude a compreendermos a Tua palavra e que também abras o nosso coração para que possamos aceitar essa mesma palavra em nós e que essa palavra possa modificar a nossa vida para melhor. Nós queremos servir-te cada vez mais e melhor, Senhor. Por isso, Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra e tudo aquilo que Tu tens de precioso para nos revelar a nós através dela. Abre, pois, a nossa compreensão. Te pedimos tudo e Te agradecemos, mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, venham comigo abrir as vossas Bíblias. Já devem imaginar qual é o livro, não é? Livro de Gênesis, mais uma vez, capítulo 9, e vamos ler o versículo 1. Gênesis, capítulo 9 e versículo 1. Aqui, neste versículo, nós encontramos aqui o texto que nos mostra qual foi a ordem específica que Deus deu a Adão e aos seus filhos logo após o dilúvio. Diz assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e quê? Enchei a terra. Aliás, este versículo é muito semelhante a um outro que nós encontramos no início da Bíblia. Venham comigo a Gênesis, no capítulo 1, Gênesis, capítulo 1, e no versículo 28, onde o Senhor Jesus tinha dado esta indicação a Adão e a Eva. Gênesis 1, 28, onde lemos: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. São ou não são as mesmas palavras? Só que aqui, no caso de Adão, ele disse: sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. É interessante que isto já não aparece em Gênesis 9:1, porque esta ordem que nós encontramos em Gênesis 1:28 foi dada no momento em que Adão e Eva eram quê? Eram perfeitos, ainda não tinham pecado. Pois bem, já a situação diferente se passava com Noé e com os seus 3 filhos. No entanto, uma parte da ordem é idêntica: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Eu pergunto, porquê é que acham que Deus deu esta ordem a Noé e aos seus filhos? A razão é óbvia, a resposta é óbvia. Porquê? Porque a terra tinha sido completamente destruída, os habitantes que nela viviam tinham sido todos destruídos e, portanto, agora era necessário repovoar a terra. E reparem que aqui, portanto, a indicação era de que deveriam encher a terra. Portanto, Deus queria que eles enchessem a terra. O que é que isto significa? O que é que isto pressupõe? Pressupõe que os descendentes de Noé deveriam espalhar-se por toda a terra, porque não se pode encher a terra estando só num local. Deve-se, portanto, espalhar a multidão por todos os lados. Ora bem, portanto, não era plano de Deus, conforme acabámos de ver por este versículo, que os habitantes da terra pudessem, portanto, manter-se unidos todos no mesmo sítio. Ora bem, vamos agora ao capítulo seguinte, ao capítulo 10 de Gênesis. Este capítulo é conhecido como a Tabela das Nações e é fácil de compreender porque é que este nome foi dado a este capítulo, porque nós aqui temos os descendentes, portanto, os descendentes dos filhos de Noé, e é a partir desses descendentes, como vocês facilmente compreenderão, que vão surgir o quê? Todas as nações do mundo. Portanto, em Gênesis, no capítulo 10, e deixem-me ler aqui os versículos 8 a 11, lemos assim: Cuxe gerou a Nimrod, e este Cuxe era filho de Cã. Lembram-se que Noé tinha 3 filhos, Sem, Cã, Jafé, e de Cã, portanto, surgiu Cuxe. Está no versículo 6, os filhos de Cã, Cuxe, Mizraim, Put e Canaã. E agora, um destes filhos de Cã, Cuxe, gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Versículo 9. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi o quê?
Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Repararam neste pormenor, na terra de Sinear. Já agora, venham comigo ao livro de Daniel, no capítulo 1, livro de Daniel, no capítulo 1, e vamos ver para onde é que Daniel e os seus companheiros foram levados cativos. Daniel, no capítulo 1, e no versículo 2 lemos o seguinte: O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para onde? Aqui não diz Babilónia, diz para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Portanto, para onde é que Daniel e os seus 3 companheiros foram levados? Para a terra de Sinear. E o que é que foi lá feito na terra de Sinear? Pois bem, foi o princípio do reino de Babel. Quem foi então o edificador, o construtor de Babel? Um homem chamado Nimrod. Deixem-me dizer-vos que os nomes, sobretudo no Antigo Testamento e muito particularmente no livro de Gênesis, todos tinham um significado especial. E Nimrod não é exceção. Sabem o que é que o nome Nimrod significa? Rebelião. E estão mesmo a ver porquê. Pois bem, Nimrod foi um homem rebelde que iniciou uma iniciativa, desculpem o pleonasmo, para fazer algo que se opunha à vontade de Deus. Ou seja, ele era um rebelde. E esta Babilónia, ou melhor, esta Babel, sabem que por vezes há pessoas que perguntam, mas qual é a diferença entre Babel e Babilónia? É que Babel é o nome hebreu para Babilónia. É essa a diferença. Portanto, é uma questão de línguas. Portanto, Babel, Babilónia é a mesma coisa. E como estão a ver, portanto, esta Babel foi construída na terra de Sinear. E era nesta terra de Sinear que, portanto, estava a Babilónia no tempo de Daniel. Pois bem, este Nimrod, então, significa rebelião. E já agora, deixem-me dizer-vos que na tradição babilónica, Nimrod casou com uma mulher chamada Semiramis, e quando eles morreram, segundo a mitologia babilónica, pois bem, Nimrod tornou-se o deus Sol e Semiramis, a mulher, quando morreu, tornou-se na deusa Lua. Vocês dizem, mas porquê que isto é importante? Bom, é que precisamente lá em Babel se iniciou o culto ao Sol e à Lua. Nimrod era suposto ter-se transformado no deus Sol e a mulher na deusa Lua. Portanto, o culto ao Sol e à Lua surgiu em Babel pela primeira vez na história humana. Pois bem, este reino de Babilónia, como vocês, a maior parte de vós sabe, estava localizado, portanto, nas margens do rio Eufrates, na Mesopotâmia. Aliás, sabem que a Mesopotâmia, o termo Mesopotâmia, significa entre 2 rios. Que rios eram estes? Os rios Tigre e Eufrates. Pois bem, esta, portanto, era uma região, então, uma região fértil, próspera, porque era banhada por esses 2 rios, o que fazia com que aquela região fosse uma região extremamente fértil. Ora bem, vamos agora passar ao capítulo 11 e vamos ler aqui este episódio da construção da Torre de Babel. A partir do versículo 1 nós lemos o seguinte: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Bom, isto certamente permitia que os homens, sabem que ainda hoje, qual é a característica predominante de uma determinada nação? É terem uma língua comum, não é? Nós aqui em Portugal, porque é que estamos separados do nosso país vizinho Espanha? Porque temos esta identidade linguística que nos faz, portanto, juntar-nos. Portanto, a língua define um povo, define a sua cultura. Os espanhóis reúnem-se num país porque têm uma determinada língua, os franceses noutro país porque têm a língua francesa e por aí adiante. Pois bem, aqui, segundo nos diz a Bíblia, nesta altura, e já agora deixem-me dizer-vos que este episódio da construção da Torre de Babel, segundo os estudos de alguns historiadores, terá ocorrido por volta de 100 anos após o dilúvio. Não foi muito tempo. Não se esqueçam que até ao dilúvio os homens viviam muitos anos. Foi após o dilúvio que a idade do ser humano começou a decair enormemente. Portanto, 100 anos não era muito tempo.
E 100 anos após o dilúvio, pois bem, e já agora vocês já sabem quem foram então os principais construtores da Torre de Babel. Se Nimrod era o principal construtor e se Nimrod era filho de quem? Filho de Cush, e Cush era filho de Cã. Portanto, estes que estavam a construir a Torre de Babel eram descendentes de quem? De Cã. E já agora deixem-me dizer-vos que Cã era dos 3 filhos de Noé o menos espiritual. Ellen White, por exemplo, tem algo muito interessante a dizer sobre Cã. Diz que Cã, lembram-se que foi aquele Cã que, quando viu Noé bêbado, foi aquele que mais gozou com a situação. E quando Noé soube disso, não gostou e a Bíblia nos diz que amaldiçoou o seu filho. Mas Ellen White dá-nos a entender que a fidelidade deste filho para com o seu pai, mesmo quando entrou para dentro da arca, já não era muito boa. Ou seja, este filho já não era... Ele entrou talvez indo a reboque da família, mas já não era muito bom. E os seus descendentes, pois bem, vão ser dos piores. Por exemplo, destes descendentes de Cã e também de Jafé, mas sobretudo de Cã, que nós temos alguns dos inimigos mais fortes e mais terríveis que o povo de Israel vai enfrentar no futuro. Ora, vamos ver o que é que o texto nos prossegue dizendo. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, e já agora deixem-me dizer-vos que há aqui uma tradução errada, quer na minha versão, quer noutras versões, até a própria King James Version também traduz isto erradamente, porque não é partiram eles do Oriente, mas partiram eles para o Oriente, não é do, mas para, não é... Este do dá a entender que é o ponto de partida. Pois bem, o Oriente não foi o ponto de partida, foi o ponto de chegada. E como é que nós podemos saber isso? Porque esta mesma expressão, por exemplo, em Gênesis capítulo 13 e versículo 11, Gênesis capítulo... É a mesma palavra que aparece aqui em Gênesis 13, 11, e repare o que é que diz aqui em Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Ora, aqui está bem traduzido, partiu para o Oriente. Lá diz que partiram do Oriente, não foi do Oriente, foi para o Oriente. Por exemplo, em Gênesis 2:8, portanto, logo no início da Bíblia, também aparece essa expressão, e aqui esta expressão indica o seguinte, em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Ora bem, tentem ver comigo, voltando ao capítulo 11, o que é que aconteceu. Depois de Noé e os seus filhos terem saído da arca, pois bem, este Cã e os seus descendentes, o que é que eles fizeram? Partiram para o Oriente. Bom, na realidade não foi propriamente para o Oriente, foi porque a arca parou depois do dilúvio ter terminado e das águas terem começado a descer, parou no Monte Ararat, que fica na atual Turquia. E então eles fizeram então a viagem desse sítio em direção, podemos dizer, não foi propriamente ao Oriente, mas mais em direção ao Sudeste, ou seja, para o Oriente, mas também para Sul. E aí então eles chegaram, portanto, à região da Mesopotâmia, portanto, aquela região que significa entre 2 rios. Ora bem, e o que é que eles começaram então aí a fazer? Sucedeu que, partindo eles para o Oriente, portanto, tradução correta, e eles quem é? Eles descendentes de Cã. Partindo para o Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear. Estão a ver a mesma terra de Sinear? No versículo 2 do capítulo 11. A mesma terra de Sinear mencionada em Daniel 1:2. Partiram para a terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros. Não se esqueçam que aqui eles falavam todos a mesma linguagem. Não só os descendentes de Cã, mas também os descendentes de Jafé e de Sem. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até aos céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Está aqui algo que nós temos que analisar com atenção. Reparem bem que eles dizem, tornemos célebre o nosso nome. Que tipo de empreendimento era este? Era um empreendimento claramente egoísta. Porquê? Porque eles queriam que o seu nome se tornasse célebre. Portanto, qual era aqui a motivação? A motivação era engrandecer o quê? Engrandecer o eu. Tornemos célebre o nosso nome. Será que nós hoje em dia não vemos também que muitas das motivações que estão por detrás de grandes empreendimentos muitas vezes é para enaltecer o eu?
Pois bem, foi exatamente isso que esteve na origem da motivação destes. E agora reparem, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual tinha sido a indicação que Deus tinha dado? Para eles encherem a terra, o que pressupõe o quê? Pressupõe que eles deviam espalhar. E então eles aqui claramente dizem, não queremos ser espalhados por toda a terra. Que atitude é esta? Uma atitude de quê? De rebeldia. Deus tinha dito que eles se deveriam espalhar para encher toda a terra. Eles dizem, não. Nós vamos ficar aqui e é aqui que vamos construir uma cidade e com a construção dessa cidade e dessa torre nós vamos fazer célebre o nosso nome. Rebeldes. Tal e qual como o seu líder, Nimrod. O nome estava bem apropriado para ele. Rebelde. Era isso mesmo que ele era. Agora reparem. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Muitas pessoas não reparam, mas aqui o texto tem uma nota de ironia. Porque reparem, qual era o objetivo deles? Construir uma torre cujo topo chegasse até onde? Aos céus. Ou seja, apesar de eles construírem uma torre tão alta que chegava até aos céus, mesmo assim o Senhor dos céus teve de descer. A ironia é esta. Por muito alto que os homens possam chegar, mesmo assim o Senhor, para vir ao encontro dos homens, ainda tem que descer. Aqui está a ironia do texto. A mostrar, portanto, que por muito alto que os homens possam ir ou construir, seja o que for, pois bem, nos seus empreendimentos egoístas, pois bem, estão muito longe de chegar até ao Senhor. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Pergunto, o que é que acham que significa esta expressão filhos dos homens? Eu creio que vocês já sabem. Venham comigo a Gênesis capítulo 6, já lemos esse texto várias vezes, mas vamos lê-lo novamente. Gênesis capítulo 6, e vamos ver os versículos 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Nós já vimos aqui numa palestra anterior quem eram estes filhos de Deus e quem eram estas filhas dos homens. Lembram-se? Quem são estes filhos de Deus? Eram os descendentes de que linhagem? Da linhagem de Sete. Muito bem. A genealogia que nós encontramos no capítulo 5, ou seja, no capítulo precedente. Quem eram as filhas dos homens? Eram a parte feminina da linhagem que descendia de quê? De Caim e que encontramos no capítulo 4 do livro de Gênesis. Pergunto, quem eram aqueles filhos dos homens mencionados lá em Gênesis no capítulo 11? Era a parte masculina da linhagem de onde eram também as filhas dos homens. Ou seja, o que é que nós estamos aqui a ver? O que nós estamos aqui a ver é que, reparem bem, sigam por favor comigo o raciocínio. Gênesis capítulo 4 apresenta-nos a descendência de quem? A descendência de Caim. Depois de ter apresentado a descendência de Caim, vai-nos apresentar a descendência de Sete, no fundo de Adão, e depois de Sete, não é? Portanto, Adão inscreve-se na linhagem de Sete, ou seja, embora Adão seja, portanto, antes de Sete. Nós no capítulo 5 temos então a descendência ou a linhagem de Sete, e depois no capítulo 6 somos informados de que essas duas linhagens começaram a quê? A cruzar-se, a unir-se. Ellen White, por exemplo, deixa muito claro no livro Patriarcas e Profetas, e já agora faço aqui um parênteses para dizer, para além da Bíblia, o livro que serve de base a este seminário é o livro Patriarcas e Profetas. É um livro fabuloso sobre a história do Antigo Testamento. E então ela dá a entender que durante algum tempo estas duas linhagens estiveram separadas uma da outra. Houve uma altura em que os descendentes de Caim vieram também habitar para as planícies onde habitavam os descendentes de Sete. E estes, com receio de serem contaminados, não se importaram de fugir e ir para as montanhas, viver em sítios mais difíceis, como Abraão não se importou quando permitiu que o seu sobrinho Ló escolhesse, e Ló escolheu a parte mais fértil, mais promissora, e então Abraão não se importou de viver para as montanhas. Então também os descendentes de Sete não se importaram de viver para as montanhas. Mas houve uma altura em que os descendentes de Sete, ou seja, a linhagem santa, começaram a aproximar-se cada vez mais da outra linhagem. E começaram a pensar, talvez, mas não convém também estarmos tanto tempo separados.
e tanto se começaram a juntar, que finalmente começaram a surgir casamentos entre as duas linhagens. O que é que resultou desses casamentos mistos? Da linhagem santa com a linhagem ímpia? Pois bem, resultou uma corrupção generalizada do planeta e conforme nós vimos quando veio o dilúvio, dos milhões de habitantes que este planeta certamente tinham, apenas 8 pessoas se salvaram, Noé e a sua família. Agora vocês estão a imaginar, Deus vai querer dar continuidade à linhagem santa. E então, depois desta linhagem se ter corrompido, quem foi o remanescente que foi salvo? Noé e a sua família. Agora, é deste remanescente da humanidade inteira que se salvou, de Sem, Cã e de Jafé, que Deus agora vai quê? Repovoar o mundo. Mas imediatamente, logo após o dilúvio, imagine o que é que vai acontecer. Pois bem, alguns dos descendentes de Noé, nomeadamente descendentes dos seus filhos, começam cedo a corromper-se, a não querer saber de Deus para nada. E então, desses descendentes, temos sobretudo os descendentes de Cã e de Jafé. E, sobretudo, estes de Cã são estes que começam a dizer: não, nós não vamos espalhar-nos pela terra, nós vamos tornar célebre o nosso nome e vamos construir aqui uma cidade e uma torre que chega até aos céus. Estes foram dos descendentes de Noé os mais rebeldes. Agora, eu pergunto, qual era a intenção de Satanás? Porque Satanás está por detrás, nós já vimos logo no início, portanto que por detrás daquilo que se passa na história humana, pois bem, está algo que se passa no mundo invisível. E o que se passa no mundo invisível normalmente controla aquilo que se passa no mundo visível. Qual era a agenda de Satanás em corromper a linhagem de Sete? Era que essa linhagem fosse de tal forma corrompida para que, através dessa linhagem, alguém não pudesse vir. Quem era esse alguém? A tal semente da mulher. Amigos, não se esqueçam, desculpem-me de eu enfatizar mais uma vez e de repetir, porque esta é a ideia central de todo este seminário, todas estas palestras. Nós temos que compreender o Antigo Testamento à luz de Gênesis 3,15. À luz deste grande conflito entre o bem e o mal. À luz, e sobretudo o Antigo Testamento, à luz daquela perspectiva que Deus deu claramente a entender à serpente no Éden, que ele iria enviar uma semente da mulher, o descendente da mulher, e esse descendente viria fazer o quê? Viria ferir a sua cabeça. E Satanás não queria, obviamente, que essa semente viesse. E ele agora vai fazer tudo o que está ao seu alcance para quê? Para impedir essa semente de vir. O primeiro método que ele usou foi destruir quem? Abel. Porque pensou que Abel pudesse ser essa semente, ou que eventualmente através de Abel pudesse vir essa semente, destruiu, e aí ficou descansado. Mas logo a seguir ele viu que o Senhor, em lugar de Abel, trouxe Sete. Ele pensou: bom, este método não resulta. Se eu mato agora a Sete, depois o Senhor faz vir outro. E então qual foi o método alternativo que ele escolheu? O método alternativo foi de corromper a identidade religiosa dessa linhagem santa, para que assim, corrompendo, o Messias não pudesse vir. E ele teve êxito. E conforme já vimos aqui, se não tivesse sido a intervenção de Deus através do dilúvio, pois bem, a linhagem santa teria sido completamente dissolvida pelos ímpios e não haveria mais descendência. O Senhor, então, para impedir isso, o que é que Ele fez? Enviou o dilúvio, destruiu os ímpios, ficou um remanescente e com esse remanescente Ele repovoou novamente a terra. Só que agora o processo vai se repetir. E com alguns dos descendentes de Noé vai-se passar exatamente a mesma coisa. Ou seja, alguns vão se corromper. E o que é que ele pretende agora? Que através da corrupção desses, ele possa assimilar aqueles que ainda eram justos, para que estes possam agora perder igualmente a sua identidade e assim a semente da mulher prometida não venha. Estão a entender? Precisamos de compreender todo o Antigo Testamento. Já aqui dissemos, e estou a dizer mais uma vez, à luz de Gênesis 3,15. Satanás não quer que a semente venha. Bom, já repararam que logo a seguir, mas vamos continuar a ler este episódio da Torre de Babel. No versículo 6 é-nos dito: e o Senhor disse: eis que o povo é um. Reparem, a palavra aqui hebraica que é traduzida por um é a palavra echad, que é a mesma palavra que é usada para dizer que Deus é um. Ou seja, Deus não é um no sentido literal do termo, é um em propósito, em unidade. Da mesma forma que este povo aqui de Babel não eram um, eles não estavam todos
juntos numa só pessoa. Eram um em propósito, em objetivo. E o Senhor disse, versículo 6, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, deixamos e confundamos, plural, ali a sua linguagem para que um não entenda a linguagem do outro. Versículo 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu, aliás, Babel tem um significado de confusão, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Não acham que aqui aparece novamente uma nota irónica no texto? Eles disseram, não, nós não queremos ser dispersos pela terra, nós queremos ficar aqui todos juntos. Pois bem, não quiseram ir a bem, foram a mal. Mas dispersaram-se na mesma. Agora reparem, qual seria o objetivo destes construtores desta cidade e desta Torre de Babel? O objetivo deles, como já vimos, um dos objetivos era, portanto, tornar célebre o seu nome. Mas sabem o que é que estava por detrás deste plano? É muito mais fácil quando um povo está totalmente unido numa linguagem, num plano, pois bem, que a apostasia se contamine e se espalhe por toda a terra. E a propósito disto, há uma citação de Ellen White no Patriarcas e Profetas, onde ela diz o seguinte: Deus tinha dito aos homens para que eles se dispersassem através da terra, para a repovoar e para a subjugar. Mas estes construtores de Babel determinaram conservar a sua comunidade unida num corpo, ou seja, numa comunidade. E encontraram encontrar uma monarquia que eventualmente viesse a abraçar o mundo inteiro. Qual era o objetivo? Criar um governo único para que através desse governo único, que é uma monarquia é um governo em que há um rei, ou seja, há um líder máximo, único, que põe e dispõe todas as coisas. Então, qual era o objetivo deles? Era criar uma monarquia. E então, ela continua dizendo, assim, a sua cidade se tornaria a metrópole de um império universal e a sua glória atrairia a admiração e a honra do mundo aos seus ilustres fundadores. Qual era então o objetivo? Era criar uma monarquia, um governo mundial, para que, através desse governo mundial, eles pudessem dirigir todos, ou melhor, controlar todos os habitantes da Terra. Já ouviram falar em nova ordem mundial? Sabem onde é que este primeiro conceito se originou? Precisamente em Babel. Estão a ver como é que esta história de Babel não é apenas mais uma história? O que é que nós podemos encontrar aqui na história de Babel? Uma profecia, nem mais. Ou seja, porque aquilo que a Babilónia, descrita no livro do Apocalipse, vai procurar fazer, e já iremos ver isso, aquilo que a Babilónia do tempo do fim vai procurar fazer, foi exatamente aquilo que a Babilónia original procurou fazer. Uma nova ordem mundial, um governo mundial, para quê? Para controlar todos os habitantes do mundo. E o Senhor agora aqui teve que intervir novamente. Assim como Ele interviu no tempo do dilúvio, enviando o dilúvio para destruir. Mas o Senhor tinha prometido que nunca mais iria destruir a terra por um dilúvio. E a propósito, sabem qual foi a razão por que eles quiseram construir uma torre? Uma das razões que nós normalmente não falamos é que ao construírem a torre lá muito para cima, é que eles queriam penetrar supostamente lá no segredo das nuvens para saber qual teria sido a razão científica pela qual choveu tanto. Eles queriam estudar cientificamente o fenómeno. Nunca lá iam chegar, mas enfim. A outra razão, como é facilmente compreensível, é que eles queriam construir uma torre tão grande, tão grande, tão grande, para que, se eventualmente houvesse outro dilúvio, eles pudessem refugiar lá em cima. Mas ia haver outro dilúvio? Não. Deus não tinha dito claramente que não iria haver outro dilúvio. Venham comigo a Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9... E venham ver os versículos, não vamos ler todos, os versículos 13 a 15. Diz assim: Porém nas nuvens o meu arco, este arco é o arco-íris, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Reparem, é uma aliança universal. Não diz aqui entre mim e o meu povo. Não, aliança entre mim e a terra.
Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. É uma aliança universal? É. Não há aqui condições. Deus não pede condições, porque há alianças em que Deus pede, portanto, a resposta do ser humano. Se o ser humano responde positivamente, a aliança cumpre-se. Se não responde positivamente, a aliança não se cumpre. Aqui não há condição exigida da parte do homem. Deus define, é assim, independentemente do que vocês façam, eu não vou destruir mais a terra. Portanto, é uma aliança sem condições. Deus não está aqui a exigir condições. Ele diz que vai ser assim. Então, reparem, diz assim, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Versículo 16. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Prometeu Deus claramente que nunca mais iria destruir a terra por um dilúvio? Claramente. Então, mas se Deus tinha prometido que não iria destruir mais a terra por um dilúvio, por que é que eles então queriam construir uma arca para se livrarem de um eventual outro dilúvio? Estavam eles a acreditar na palavra de Deus? Não. Não tinham fé na palavra de Deus. E não tinham fé porquê? Porque eram rebeldes? Eles devem ter pensado, a gente nunca sabe, ele diz que não vai destruir outra vez a terra com um dilúvio, pelo sim, pelo não, deixa lá nós nos protegermos. Eles estavam a confiar mais em quê? Nas obras de Deus, na sua palavra, ou nas suas próprias obras? E temos aqui algo muito importante. É que uma das características destes fundadores de Babel, destes fundadores de Babilónia, é que eles achavam, o quê? Confiar na palavra de Deus para nós nos salvarmos? Não. Antes que venha o dilúvio, nós devemos trabalhar por nós próprios e para nós próprios, para nos salvarmos por nós próprios. De onde é que vem a ideia da salvação pelas obras? De Babilónia. Interessante, não é? Vamos avançar. Voltemos ao capítulo 11, ver novamente o versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. E agora eu quero que vocês notem o que é que vem imediatamente a seguir a estes versículos que nós acabamos de ler, estes primeiros versículos do capítulo 11. A seguir, versículo 10, reparem, são estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu 100, 500 anos, gerou filhas e filhas. E depois temos aqui uma nova genealogia. Depois de 100 vem Arfaxade, depois vem Salá, depois vem Eber, depois vem Peleg, depois vem Reu, depois vem Serug, depois vem Naor, depois vem Terá e depois vem quem? Abraão. Que linhagem é esta? É a linhagem santa? Ou seja, depois do dilúvio, qual foi a linhagem que deu continuidade à linhagem de Sete? Foi a linhagem de quem? De Sem. Foi Sem que deu continuidade à linhagem santa. Aliás, e estes descendentes de Sem são conhecidos na história como quê? Como os semitas. E este Abraão, diz-vos alguma coisa? Quem era este Abraão? Pois bem, através de Abraão sabemos o que é que Deus foi fazer. Mas repararam porque é que esta descendência aparece logo a seguir ao episódio de Babel? É como se o Senhor disse, reparem bem, eles estavam a querer consolidar uma monarquia mundial para governar todo o mundo. E se eles assim fizessem, o que é que acham que iria acontecer à linhagem santa? Iria desaparecer. Então o Senhor intervém milagrosamente, confunde a linguagem, faz com que aquele empreendimento deles caia completamente por terra. Eles são obrigados a dispersar, a sair dali contra a sua vontade, mas foram. E logo a seguir veio a linha apresentada a descendência de Sem. É como se o texto nos quisesse dizer, porque Deus interviu desta maneira contra Babel, estes descendentes puderam sobreviver. E pôde-se dar continuidade à linhagem. Estão a ver aqui na história Satanás a intervir e a fazer os seus possíveis para impedir a semente prometida de vir, mas Deus a trabalhar para que a semente venha? E a história do Antigo Testamento é este conflito permanente. Satanás a fazer todo o seu possível para impedir a semente de vir e o Senhor a trabalhar para fazer com que essa semente venha. Quem é que ganhou? Deus ganhou.
Porque em Gálatas, no capítulo 4 e no versículo 4, nós já lemos isso, Paulo nos diz que não apenas Cristo veio, mas veio na plenitude do tempo, ou seja, veio na hora certa. Quando lá no calendário divino chegou o tempo em que o Messias devia vir, ele veio mesmo. Apesar de todas as coisas que Satanás fez para impedir a semente de vir, no momento estipulado pelo céu para que Jesus viesse, Jesus veio. Uau! Dá-nos isto, ajuda-nos isto a fortalecer a nossa fé? Dá-nos isto a certeza de que o Senhor está efetivamente no comando da história, no comando dos acontecimentos? Absolutamente. E eu pergunto, se Jesus veio a primeira vez no tempo certo, será que Ele não irá vir pela segunda vez no tempo certo? O que é que Jesus um dia disse? Daquele dia, hora, nem os anjos sabem, nem o Filho, mas somente o Pai. Se o Pai sabe, nós não sabemos, claro, se os anjos não sabem, quanto menos nós. Se o Pai sabe, vocês acham que já está marcado então no calendário divino? A data da segunda vinda? Absolutamente. E vocês acham que quando chegar o tempo para a segunda vinda de Jesus, Ele vai vir mesmo? Não tenham dúvidas. Assim como Ele veio na plenitude do tempo a primeira vez, Ele há de vir na plenitude do tempo a segunda vez. Não tenham dúvidas disso. Não sabemos quando é que é a plenitude do tempo. Aliás, para a primeira vinda, há alguns anos antes do Senhor vir, foi dada a profecia de Daniel 9, em que aí o Senhor claramente indicou quando é que o Messias havia de vir. Tivessem os judeus estudado e estado sempre alerta, eles teriam reconhecido a vinda do Messias, porque ela estava indicada quanto ao tempo. Agora não temos uma profecia cronológica que vá até ao tempo da segunda vinda de Cristo, mas nós temos muitos sinais que nos indicam que a sua vinda está para breve. Mas eu acredito que, embora não saibamos a data, ela está determinada, porque eu não acredito que Deus, o Pai, tivesse dito assim, ok, bom, eu vou planear aqui a vinda do meu filho ao mundo, a segunda vinda, mas entretanto, a determinado momento, ele pensa assim, ei, enganei-me. Eles lá embaixo não se despacham. Bom, estou a teatralizar um bocadinho. Eles lá embaixo não se despacham. Bom, eu vou ter que mudar. Portanto, já não vai ser no ano 2010, como eu preferi, vai ser agora 2020. Bom, estou a imaginar. Vocês acham que Deus se engana? Ele é omnisciente. Ele sabe todas as coisas. Ou seja, quando Ele planeou, na sua omnisciência, a plenitude do tempo para a segunda vinda de Cristo, Ele já sabia tudo. E, portanto, não acreditem que o Senhor anda a mudar de datas. O que eu acredito é que o Senhor estabeleceu... Aliás, venham comigo a Atos capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1 e versículo 7. E hoje o tempo, mais uma vez, está contra mim. O relógio está sempre contra mim. Atos capítulo 1 e versículo 7. Aqui o Senhor Jesus, depois de os discípulos lhe fazerem uma pergunta, no versículo 6, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino em Israel? E reparem como ele respondeu. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que é que Jesus disse? Que o Pai reservou os tempos de acordo com a sua exclusiva autoridade. Amigos, eu estou totalmente convencido, não tenho dúvidas. Aliás, o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, venham ver rapidamente esse texto comigo, em 1 Timóteo, no capítulo 6, 1 Timóteo no capítulo 6, e nos versículos 14 e 15 diz o seguinte, falando para Timóteo, diz que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até quando? Até à manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora reparem, falando dessa manifestação, que evento é esse, a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo? Não é a sua segunda vinda? Claro que é. E falando dessa manifestação, o que é que ele diz agora no versículo 15? A qual manifestação, em suas épocas determinadas, há de ser revelada. Quando é que ocorrerá a manifestação do Senhor Jesus na sua segunda vinda em glória? Na sua época determinada. Está o Senhor ao controle da história novamente? Absolutamente. Bom, vamos voltar ao nosso texto. Ora bem, já agora, deixem-me dizer-vos que dessas nações, ou melhor, daquele conglomerado de Babel que existia e que depois eles, então, contra a vontade deles, tiveram que ser espalhados, vão surgir muitas nações essas terrivelmente iníquas e ímpias. Mas o que é interessante é que neste núcleo inicial de Babel
se fundou ou se lançaram as bases para a maior apostasia e para a religião mais iníqua que alguma vez existiu à face do planeta. E como foi a partir daquele núcleo que surgiram outras nações, seria de esperar que entre essas várias nações houvesse alguma coisa em comum? Certamente que sim. Já agora eu vou-vos dar só um exemplo. Por exemplo, eu não sei se vocês sabem que na tradição católica romana existe o chamado rosário. O que é o rosário? Bom, eu não sou um grande especialista nessas coisas, mas sei que o rosário é assim um conjunto de argolas, as pessoas estão ali a fazer as suas rezas com as contas. Vocês sabem que essa prática do rosário existe igualmente no budismo, no hinduísmo e no islamismo? E a minha pergunta é, porquê que religiões tão diferentes, ou aparentemente tão diferentes, têm uma prática comum? Sabem porquê? Porque isso vem lá do ancestral comum, de Babilónia. Ou seja, vejam, eu já vi com os meus olhos vídeos de muçulmanos estarem com o rosário nas mãos. E há budistas, há hinduístas. E depois os romanos católicos também usam isso, os católicos romanos. De onde é que vem essa prática? Não vem da tradição bíblica. Essa prática veio de Babilónia. É interessante. E essa prática, assim como outras, tiveram a sua origem em Babilónia. Ora bem, venham comigo agora ao Novo Testamento, a Atos, capítulo 7, e vamos ver algo muito interessante. Neste capítulo 7 de Atos, nós temos aqui o discurso de Estevão no Sinédrio em Jerusalém. Atos, capítulo 7. Eu gostaria que pudéssemos ler os versículos 2 a 4. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi. E ele agora começa a retraçar a história do povo de Israel. E começa assim: o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava aonde? Onde é que Abraão morava? Na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Harã foi para onde ele foi antes de chegar a Canaã. Onde é que ele morava então? Na Mesopotâmia. E agora reparem. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra de quem? Dos caldeus. Não vamos, porque não temos tempo, em Daniel no capítulo 1 e no capítulo 2 fala dos caldeus. Quem eram os caldeus? Eram os babilónios. Então se nos diz aqui que Abraão saiu da terra dos caldeus, aliás, onde é que ele morava? Numa cidade chamada quê? Ur. E como é que normalmente é designada essa cidade? Como Ur dos caldeus. Então onde é que Abraão morava? Morava na Mesopotâmia, ou seja, morava em Babilónia. Então reparem, depois do episódio da Torre de Babel, que ocorreu 100 anos após o dilúvio, nós temos logo a seguir na Bíblia o relato da descendência de Sem, como que para dizer, graças à intervenção sobrenatural de Deus, esta semente santa pode ser preservada. Mas entretanto, o que é que vocês acham que começou a acontecer com esta semente? Ou seja, com a linhagem de Sem. Venham comigo a Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. Muito importante este texto. Josué, no capítulo 24, e vamos ler os versículos 2 e 3. Josué, capítulo 24, e versículos 2 e 3. Aqui Josué está a despedir-se do povo, ele sente que a sua morte está a aproximar-se. E então ele diz, versículo 2, então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram de além do Eufrates. E fizeram o quê? O que é que lá diz? E serviram a outros deuses. Eu pergunto, quem era este Terá? Era descendente de quem? Descendente de Sem. Então reparem, não foi por Jafé nem por Cã que a linhagem continuou, a linhagem santa foi através de quem? De Sem. Os descendentes de Sem deram continuidade à linhagem de quem? À linhagem de Sete. Mas ao fim de alguns anos, o que é que começou a acontecer com esta descendência de Sem? Ou seja, com os semitas? Eles começaram também a quê? A corromper-se. Porque diz aqui o texto que eles começaram a quê? A servir a outros deuses. E agora reparem, versículo 3. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, isto é, do rio Eufrates, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. E agora venham comigo novamente a Gênesis capítulo 11. Eu quero que vocês entendam a lógica
desta sequência. Os textos no livro de Gênesis não aparecem por acaso, têm uma sequência lógica. Ou seja, depois do episódio da Torre de Babel, então a menção da descendência de Sem, a descendência de Sem pôde ser preservada pela intervenção sobrenatural de Deus, mas entretanto essa descendência começa aqui a corromper-se. Aqui em Gênesis 11 não diz, mas Josué lança-nos luz para sabermos que a descendência de Sem agora também se começa a corromper. E como a descendência de Sem agora estava a corromper, que processo é que estava novamente a ser usado? O mesmo processo que conduziu ao dilúvio, o mesmo processo que conduziu à Torre de Babel. Satanás a tentar corromper a linhagem santa. E o Senhor agora vai intervir novamente e diz assim: de todos os descendentes de Sem, há um ainda que se aproveita. E eu vou preservar esse antes que ele se corrompa igualmente. E quem é esse? Abraão. E por isso é que agora vem Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, onde o Senhor faz o quê? Um chamado a Abraão para sair da sua terra, da sua parentela. Sabem, há estudos arqueológicos que mostram que Ur dos Caldeus era uma cidade com um altíssimo nível de desenvolvimento. Até se chegou a descobrir que Ur dos Caldeus tinha um sistema de esgotos. Imaginem, 2000 anos antes de Cristo. Já lá vão 4000 anos. Uma cidade há 4000 anos já tinha sistema de esgotos. Vocês acham que a vida era boa em Ur? Absolutamente. Ou seja, prosperidade material, mas o que é que estava a acontecer à fé? A fé é corromper-se. Lembram-se de um sermão que já aqui fiz, de uma apresentação em que mostrei que no tempo do fim a prosperidade material vai crescendo, mas ao mesmo tempo o declínio moral acentua-se cada vez mais? Então, esta cidade era próspera materialmente. É interessante, se nós fizermos um estudo nesse sentido, vamos encontrar que a maior parte das civilizações pagãs da Antiguidade eram materialmente muito ricas. Já vimos, por exemplo, ontem o caso de Sodoma e Gomorra. Eram cidades ricas, materialmente falando. Moral e espiritualmente, aquilo era a desgraça. Então, Ur dos Caldeus devia ser uma cidade com um nível de vida extraordinário, mas estava a corromper-se. Então o Senhor diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Foi a forma de preservar Abraão. E Abraão saiu. E agora venham ver comigo os textos, o que é que diz mesmo em Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Sabia Abraão para onde ele ia? Hebreus capítulo 11 diz que Abraão saiu sem saber para onde ia. Porquê? Porque ele avançou pela fé e não pela vista, como diz o apóstolo Paulo. Ter fé, meus amigos, é acreditar naquilo que Deus diz. É confiar naquilo que Deus nos pede. Deus pede para ir para ali, eu não sei porque é que eu tenho que ir para ali, mas Deus pede para ir para ali e eu vou. Abraão deve ter chegado junto de Sara e disse: Sara, faz as malas, temos que partir ao marido. Mas para onde? Não sei, mas faz as malas, temos que ir embora. Isto é fé. Será que isto nos ensina alguma coisa para o tempo do fim? Absolutamente. Vocês já estão a compreender o cenário. Reparem bem, eu vou novamente recapitular os pontos essenciais do que vimos até agora. Tivemos então uma tentativa de formar um governo que seria uma monarquia, e através dessa monarquia eles procuravam, através da sua capital, de Babel ou Babilónia, controlar o mundo inteiro. E se eles conseguissem levar a cabo, ou até à sua conclusão, o seu projeto, pois bem, através dessa monarquia, eles teriam conseguido eliminar facilmente, ou melhor, Satanás, através desses agentes humanos, dos seus filhos, dos filhos dos homens, teriam conseguido eliminar a linhagem santa. Deus, para preservar a linhagem santa, mais uma vez, intervém sobrenaturalmente, preserva essa linhagem, entretanto, começa a corromper-se, e o Senhor, vai salvar aquilo que era possível ainda salvar, Abraão. E diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Qual é a contraparte que nós encontramos no tempo do fim? É que no tempo do fim a Bíblia nos diz que Babilónia vai tentar fazer o quê? Criar um governo mundial para subjugar as consciências ao seu governo, ao seu modo político, administrativo, ao seu modo religioso. E tal como Abraão, que morava aonde? Na Mesopotâmia, ou seja, na terra dos caldeus, conforme vimos no livro de Atos, Deus pede para sair. Há algum chamado no fim da Bíblia para que o povo de Deus saia de onde? De Babilónia? Sim, senhora. Onde é que ele está? Venham comigo ver. Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18. E nos versículos 4 e 5.
Mas talvez, e como temos tempo, ainda um bocadinho de tempo, eu gostaria de mostrar em alguns versículos o que é que este grande poder, mencionado aqui no livro de Apocalipse, intenta fazer. Reparem que não é por acaso que se chama Babilónia. Porquê? Porque tem exatamente o mesmo espírito da Babilónia original. Daquela Babilónia que se manifestou aonde? Na Torre de Babel. Mais uma vez eu gostaria de enfatizar este facto. Estas histórias do livro de Gênesis são profecias. Porque aquilo que aconteceu nos dias de Nimrod, Nimrod era o supremo de Babel naquela altura. O plano dele, que ele conseguiu passar para todos os seus subordinados e que, como carneirinhos, foram todos atrás dele, por isso é que o povo era um em objetivo, era um em missão. Portanto, o plano deles era criar uma grande capital essa a partir da qual eles pudessem dominar o mundo inteiro. Conseguiram fazer isso? Eles iniciaram o processo. E esse processo avançou grandemente, mas atingiu a sua maturidade? Não atingiu. O que é que a Babilónia no tempo do fim tentará fazer? Venham comigo a Apocalipse, no capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17, e versículos 12 e 13. Apocalipse, capítulo 17, e versículos 12 e 13. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem a autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Não temos tempo de analisar aqui todos estes detalhes, mas agora reparem. Versículo 13. Têm estes um só quê? Um só intento. Minha Bíblia diz um só pensamento, a mesma coisa. O que é que caracterizava lá os de Babel? Tinham o quê? Um só objetivo. Têm este um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Qual é então a intenção que está aqui? De ter um só pensamento para quê? Venham ver comigo agora um bocadinho mais atrás, em Apocalipse, no capítulo 16. Apocalipse, capítulo 16, e vamos ler a partir do versículo 12. E aqui está uma linguagem muito parecida com a Babilónia histórica. Diz assim: derramou-se esta sua taça sobre o grande rio Eufrates. Diz-vos alguma coisa este rio Eufrates? Que rio era este? Era o rio que passava aonde? Em Babel, em Babilónia? Cujas águas secaram. É interessante. Sabem que Babilónia caiu, não a Babilónia original, porque há 3 grandes Babilónias escritas na Bíblia. A Babilónia original, que nós hoje falamos, foi a Babilónia construída por Nimrod. Depois houve a Babilónia do tempo de Nabucodonosor. E a propósito, sabem que Nabucodonosor, em determinada altura, está em Daniel capítulo 4 e versículo 30, diz: não é esta a grande Babilónia que eu edifiquei para a honra do meu nome, para a glória da minha majestade. Ele não tinha nenhum problema com o eu, pois não? O Espírito é o mesmo. Qual é o Espírito? E a terceira Babilónia mencionada é a Babilónia no livro do Apocalipse. Portanto, 3 Babilónias. A Babilónia original, Babel, depois a Babilónia histórica também, portanto, no mesmo local, terra de Sinear, e foi essa Babilónia que conquistou a tribo de Judá, o reino do sul, e que levou Daniel e os seus companheiros exilados para a Babilónia. O povo de Judá esteve exilado em Babilónia durante 70 anos, segundo Jeremias 25 e Jeremias 29, e depois desses 70 anos regressou do exílio, depois de Babilónia ter sido o quê? Conquistada pelo Império Medo-Persa. E lembram-se como é que Babilónia foi conquistada pelo Império Medo-Persa? Quem era o líder militar dos Medo-Persas que conseguiu elaborar uma estratégia essa que levou a Babilónia a cair? Desviou as águas do rio Eufrates, as águas diminuíram e assim eles conseguiram entrar por debaixo das muralhas que estavam por cima do rio e entraram dentro da cidade. Então o que é que aconteceu? As águas baixaram e ao baixarem as águas, pois bem, eles puderam entrar e naquela mesma noite Babilónia caiu. Por que é que acham que o livro do Apocalipse usa esta linguagem? Derramou o sexto, isto é, o sexto anjo, a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. É o mesmo processo? Exatamente o mesmo. Para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. A propósito, sabem que Tiro também veio do lado do nascimento do sol? E Ciro é um tipo do Messias? Quem são então estes reis que vêm do lado do nascimento do sol? Só pode ser uma coisa: Cristo e as suas hostes angélicas. Mas antes que Cristo venha,
é necessário que aconteça alguma coisa. É que as águas, agora não mais literais, mas simbólicas do rio Eufrates possam secar. E o que é que segue à secagem das águas? O que é que seguiu à secagem ou à diminuição das águas do Eufrates no passado? As águas do Eufrates diminuíram e logo a seguir o que é que aconteceu? Babilónia caiu. O que é que acham que vai aqui acontecer a Babilónia quando as águas do Eufrates secarem? Babilónia vai quê? Babilónia vai cair. E quando Babilónia cair, pois bem, e cai porque os reis que estão para vir, neste caso o rei, com as suas hostes angélicas está para vir, então Babilónia tem que cair. E quando Babilónia do passado caiu, pois bem, foi tempo para que o povo de Deus que estivesse em Babilónia pudesse sair e pudesse ir para onde? Para a sua terra de novo, para Canaã. Quando a Babilónia do tempo do fim cair, o povo de Deus que está em Babilónia vai sair e vai para onde? Para Canaã. Uau! Vocês já viram estes paralelismos? Isto é fantástico. E é o livro de Gênesis um mito, como alguns dizem. O livro de Gênesis é história, mas é história profética. Porque aquilo que aconteceu lá no passado, contado no livro de Gênesis, é o que vai a quê? Acontecer no futuro. Meus amigos, isto é a melhor prova de que nós temos de que o livro de Gênesis é totalmente válido. Não é mito, não é saga, não é lenda, é história, mas é história também profética, é profecia contada em história. Estamos nós na iminência de ver uma nova ordem mundial estabelecer-se no mundo? Cada vez mais se fala nisso. O que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que essa Babilónia, vai ela conseguir atingir o seu intento final? Conseguiu a Babel do passado atingir o seu intento final? Bom, eles estavam a construir naquela direção, estavam a ir naquela direção. Conseguiram eles terminar a Torre de Babel? Não conseguiram. Deus interviu a tempo e ao intervir a tempo, o que é que aconteceu? Os filhos de Deus dessa altura respiraram de alívio e aparece a descendência de Sem. Deus vai intervir no tempo do fim, Babilónia não vai conseguir na totalidade conseguir os seus objetivos, Deus vai intervir, e não temos tempo, mas iremos ver mais à frente outras palestras a forma como Deus vai intervir, e quando Deus intervir, Babilónia vai cair, mensagem do segundo anjo, o povo de Deus vai respirar de alívio, e ao respirar de alívio será libertado e será conduzido para Canaã. Uau! Que maravilhosas histórias do livro de Gênesis. Gênesis é profecia. Que Deus nos ajude a compreendermos isto e a termos a certeza de que o nosso Deus vai intervir. Babilónia pode meter medo, mas não temos que temer, porque aquele que está do nosso lado é maior do que aquele que está do lado de Babilónia. Deus seja louvado por isso. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez, de uma forma tão clara, Senhor, Tu nos mostraste que o livro de Gênesis é um livro maravilhoso. É história real, mas é também profecia contada na forma de história. Ó Senhor, muito obrigado porque através daquilo que aconteceu no passado, nós podemos ter um vislumbre mais claro daquilo que acontecerá no futuro. Ó Senhor, obrigado por nos ajudar, sobretudo, a trazer esta esperança aos nossos corações, de que a Babilónia que se está a conglomerar diante dos nossos olhos e da qual nós iremos falar mais em detalhe nas próximas palestras. Não temos que temer essa Babilónia, porque embora ela ameace o teu povo, é verdade, como o fez no passado, finalmente chegará o tempo em que tu intervirás pelo teu grande poder sobrenatural, Babilónia vai cair e o teu povo irá ser libertado e será conduzido por ti para a Canaã celeste. Ó Senhor, muito obrigado por isto. Anima-nos e fortalece-nos o nosso coração e fortalece a esperança que temos em Ti, na Tua Palavra, pois isto tudo te pedimos e te agradecemos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém.